Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 20 de junho e já tem um tempo que eu não coloco nenhuma meditação aqui no nosso canal em português. Eu gostaria de meditar com vocês em João capítulo 5, foi o tema de nossa mensagem no último domingo aqui na Igreja Batista da Costa Basca. Neste texto, Jesus vai falar de duas ressurreições, e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essas duas, les deux résurrections. Fica difícil de falar isso em português. Então vamos ler em João capítulo 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica quem ele quer. O Pai a ninguém julga, mas ele confiou ao Filho todo julgamento, para que todos honorem o Filho, honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai. Jesus está aqui depois de ter curado um homem durante no dia do Shabat, que era o dia do repouso. Ele vai então começar uma discussão com os religiosos que estavam ali. Eles não estão contentes porque Jesus curou um homem num dia em que eles não podiam fazer nenhum trabalho, nenhuma ação. Se você já leu os evangelhos, você vai perceber que havia duas causas, duas coisas que forçaram os judeus a condenarem a Cristo. E uma delas é o fato de Jesus não respeitar o dia do repouso e curar pessoas naquele dia, como ele fez aqui em João capítulo 5. E o outro é que Jesus se considerava igual a Deus. E é o que ele está fazendo aqui, ele faz os dois neste capítulo 5. E no final desta discussão, Jesus vai falar então das duas ressurreições. Ele vai falar de uma parceria que existe entre o Pai e o Filho. O Pai ama o Filho que ama também o Pai. O Pai honra o Filho honra o Pai. E ele nos convida hoje a honrar a Deus também. Em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele está falando, então, de uma ressurreição que ocorre hoje. Em verdade, vos digo que a hora vem, e agora é a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Ele está falando da agora. Ele não está falando da ressurreição do último dia, ele está falando de uma ressurreição agora. Quem vai nos explicar bem o que isso significa é o Paulo, em Romanos capítulo 6 e também em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, nos 3 primeiros versos, Paulo diz que nós estávamos mortos. Ele vai dizer, vocês gente de Éfeso, vocês, pessoas que não são judias, vocês estavam mortos. Mas ele vai dizer também, nós também. Ele e os outros judeus também estavam mortos. Estavam separados de Deus. E a partir do verso 4 de Efésios capítulo 2, ele vai dizer que Deus nos deu vida com Cristo Jesus. Cristo ressuscita, nós ressuscitamos também. Então, olha só, a salvação, o nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, é uma ressurreição. Não a ressurreição do corpo, mas a ressurreição do espírito. Porque quando Paulo fala para o povo de Éfeso, vocês estavam mortos, ele não está falando a zumbis. Eles não são zumbis, eles estão lendo a carta, eles estão comendo, bebendo, andando, e eles estão trabalhando, são pessoas que estão vivas no corpo e estavam mortas no espírito, mas foram ressuscitadas por Deus. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz que Deus nos batizou na cruz de Cristo, no túmulo de Cristo e na ressurreição de Cristo. Então, estamos vivendo uma vida nova, uma vida de ressurreição. Já no capítulo, ele continua, verso 26, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho de ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que fizerem o mal ressuscitarão para a condenação ou para o julgamento. Então aqui já é uma outra ressurreição, percebe? Jesus está falando de uma segunda ressurreição. Então Jesus, em João capítulo 5, fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição é aquele que passa da morte para a vida.
E nós vamos ler isso em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Eles voltaram à vida e reinarão com Cristo por 1000 anos. No livro de Apocalipse, 1000 anos é simbólico, como também 7 é simbólico, 10 é simbólico, 12 é simbólico. Por exemplo, Jesus tem 7 chifres em português. Chifre em francês são números, é outra coisa. Jesus tem 7 olhos também. O que significa ter 7 olhos? Significa que ele vê tudo, ele é onisciente. O que significa ele ter 7 chifres? Ele tem 7 poderes, ele é todo poderoso. 1000 é uma extensão maior do que 10. Há uma igreja de Apocalipse, Jesus disse, você vai ter uma tribulação de 10 dias. Ou seja, não vai ser muito grande, e vai ser exatamente o tempo que Deus decidiu. Aqui nós vamos reinar, nós estamos reinando com Cristo durante 1000 anos. Por quê? Porque nós passamos pela primeira ressurreição. A primeira ressurreição, segundo Jesus, é a ressurreição do Espírito. E não entra em julgamento, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Claro, a segunda morte não tem poder sobre eles. Como existe uma segunda ressurreição, existe uma segunda morte e existe a primeira morte. Paulo, em Efésios capítulo 2, 1, 2 e 3, ele está falando da primeira morte. E a partir do capítulo 4, 4 a 10 de Efésios 2, ele fala da primeira ressurreição. Se a primeira ressurreição é algo maravilhoso, na segunda ressurreição, como diz Jesus, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o julgamento. E é o que está falando esse texto de Apocalipse, capítulo 20. Eles estão reinando, ele diz aqui, os que passam pela primeira ressurreição. Além de reinar com Cristo, a segunda morte não tem poder sobre eles. A segunda ressurreição se encontra então em João capítulo 5 e verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, mas aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. E nós vamos encontrar esta segunda ressurreição em Apocalipse capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos, e foi aberto outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Muito interessante, quando Jesus fala de primeira e de segunda ressurreição, quando ele fala de eu sou, quando ele declara que ele é, 7 vezes ele vai declarar, no livro de João, que resultado isso vai ter na sua vida? Quando você descobre hoje, ou se você não sabia ainda, que existem 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a condenação, ou então para a vida eterna. Como você vai reagir hoje? Aqui está fazendo um calor terrível esta semana, quase 40 graus, uma coisa terrível, que a gente não conhece muito por aqui. O verão começa amanhã aqui, né? Na verdade. Nesse dia quente ou nesse dia frio, lá onde você estiver, o que você está entendendo sobre isso? Conhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus significa saber que Ele é Filho do homem, que Ele é Senhor soberano, por quem o mundo foi criado. Isso deve despertar em você, lá onde você está, um grande e um profundo desejo de segui-lo, de amá-lo e de permanecer fiel a Ele durante toda a vida, sua vida. Nós devemos ter certeza que estamos no caminho certo. Devemos ter certeza que estamos participando, que já participamos da primeira ressurreição, para que não passemos pela segunda morte. Reconhecendo hoje que Jesus de Nazaré é nosso Senhor, nosso Salvador, nós iremos dobrar nossos joelhos diante dele em profunda adoração. Porque não estamos diante de um guru, de um profeta somente, mas do Filho de Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Jesus quer ressuscitar o maior número possível de pessoas hoje. Ele quer dar vida eterna a todos aqueles que crêem nele. Será que você que está ouvindo esta mensagem, você gostaria de receber essa vida? Gostaria de participar da primeira ressurreição?
Somente a primeira ressurreição em Cristo pode nos livrar da segunda morte. Somente a primeira ressurreição pode nos livrar da segunda morte. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele te abençoe.